A comunicação do Evangelho nas mídias sociais é uma ferramenta poderosa para alcançar e transmitir a mensagem de Jesus de maneira relevante e significativa. Como podemos usar as mídias sociais de forma contextualizada para compartilhar o Evangelho? É possível utilizar esse ambiente para a contextualização da missão? Para nos guiar nesse tema, convidamos a equipe Radiação. A equipe de comunicação do Movimento Radiação tem trabalhado com o objetivo de explorar estratégias práticas para comunicar o Evangelho de forma relevante e acessível. Vamos dar as boas-vindas à equipe Radiação no palco da conferência. Radiação. Ó, que beleza! Uma galera. Para quem não ouviu ainda falar sobre o Radiação, nós somos o movimento de missão urbana da Igreja Adventista da Promessa, situado ali em Campinas, interior de São Paulo, e nós já iniciamos em 2019 o nosso trabalho ali na cidade de Campinas, e graças a Deus a gente tem visto... primeiro que a gente tem sido transformado pelo Evangelho, né? É incrível quando a gente se dispõe a fazer missão, quando a gente entra de cabeça em proclamar o Evangelho e aprender mais sobre as múltiplas formas, como a gente pode fazer isso. Eu imagino que aqui, ao longo de todo o dia, durante ontem e hoje também, vocês estão sendo ministrados sobre isso. E a ideia é a gente falar um pouco com vocês sobre como a comunicação pode colaborar para a missão da igreja, para a gente proclamar o Evangelho. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Lá no Radiação a gente costuma dizer que a gente está no Radiação para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E é isso que os 3 símbolos aqui da nossa camiseta significam. Juntos eles formam o nosso logo. Se você não conhece ainda, você pode curtir a gente nas nossas redes sociais. A gente já falando de comunicação, eu vou fazer o jabá aqui, né, também. Vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão. Então, você pode ir lá no Instagram, tá Movimento Radiação, no YouTube Movimento Radiação, no Facebook. Muito bem, é isso aí, muito bom. Antes de mais nada, pessoal, a ideia aqui, eu estou com o controle já aqui, pessoal, da mídia? Sim? Deixa eu ver se já está... Ah, é para lá que eu tenho que apontar, né? É, mas não foi não, peraí. Para aqui. Foi? Não foi. Aê, beleza. Vamos apresentar o time para vocês? A gente vem em peso aqui, só não veio o Pink. Eu coloquei Mateus lá, né? A gente colocou Mateus, mas é Pink, gente. Sabe por que é Pink? Porque é Mateus Rosa. Aí começou a chamar ele de Pink. O Pink. Olha, você pode chamar de qualquer coisa, mas é Pink. Não tente chamar de outra coisa. O Pink é marido da Letícia. A Letícia veio representar o Pink, que passou por uma cirurgia no pé e não está com a gente aqui. Então, antes da gente entrar no conteúdo, cada um se apresenta e aí a gente começa a conversar, tá bom? Beleza, Lê? Você puxa a fila aí? Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, esposa do Pink. Tenho 27 anos, quase 28, no fim do mês faço 28 anos. Sou formada em jornalismo, conheci o Radiação em 2021, né? A gente começou a conversar ali em 2020, mas em 2021 a gente passou a fazer parte desse movimento. E no começo, assim, a comunicação tinha bem menos pessoas do que a gente tem hoje, era um time bem enxuto, mas, para honra e glória de Deus, nosso time cresceu, estamos aqui, que nem a Paula disse, em peso. E, atualmente, eu sou responsável pela escrita de todos os conteúdos e também validação de todas as coisas que a gente comunica nas nossas redes sociais e também de forma interna. Agora veio. Gente, bom dia, prazer. Meu nome é Mateus, eu tenho 28 anos,
Faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que eu, junto com a minha noiva, é minha noiva, está aqui sentada também, a gente está no Radiação. E logo que a gente entrou, a gente também já começou a fazer um trabalho junto com a Lê, com o Pink, com a Paula, com o Ministério de Comunicação. Eu sou formado em marketing e também em design, eu sou designer. Eu sou responsável por, junto com o Pink, né, ele também faz, nós dois somos responsáveis por criar as artes e vídeo, junto com a Paula. E a Jéssica, de todos os canais do Movimento Radiação. Então, se vocês verem uma arte no Instagram, no Facebook, ou em algum outro lugar, foi a gente que criou e eu sou responsável por isso hoje. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Jéssica, eu tenho 24 anos. Como o Matheus já falou, eu sou noiva dele. Eu estou no Radiação ao mesmo tempo, 1 ano e 2 meses. Atualmente eu sou estudante de Engenharia Mecânica, mas no Radiação eu suporto em comunicação, não tem nada a ver com a minha área, mas eu gosto bastante. Eu cuido da parte de planejamento, então todo final de mês eu faço o planejamento para o que a gente vai postar, os nossos conteúdos nas redes sociais, para o mês seguinte. E aí eu também faço a parte de cobertura durante os encontros ou durante os eventos. A gente tem um subtime assim que ajuda no revezamento. E aí todo esse conteúdo que a gente grava durante os encontros, a gente inclui dentro desse planejamento dos posts que a gente vai fazer. E eu sou a Paula, não vou falar a idade não, todo mundo falando idade aqui. Eu tenho 36 então, né? Eu sou esposa do Júnior, do pastor Júnior, e eu sou responsável por fazer oração, gente. Eu faço o acompanhamento do pessoal, né, junto com o Pink, que é o líder aqui da comunicação. E foi engraçado, porque durante a pandemia... Vocês sofreram com a pandemia na igreja de vocês, gente? Lá no Radiação, gente do céu, foi um negócio assim que fechou tudo, a gente não tinha como fazer nada. Aí eu fui aprender a editar vídeo, ver se pode. Aprendi o YouTube lá, aprendi a editar vídeo, então... Quando preciso desafogar os meninos, eu quebro o galho lá, tentando ajudar o pessoal. Mas vamos lá, gente. Qual que é a ideia aqui? Quando pensa em comunicação, e eu sei que a gente vai falar do digital aqui, mas comunicação como um todo. Teve uma vez lá no Radiação, a gente tinha... Nossa igreja está agora passando por uma reforma, né? A gente tirou os muros da frente, porque a gente começou a perceber que a gente estava muito escondido. Tinha umas árvores, arrancamos as árvores, gente. Olha, os abraçadores de árvore que nos perdoem, nós arrancamos a árvore da frente da igreja, porque a gente estava escondido. E uma das maneiras que a gente tinha ali, que a gente tentou se comunicar com o nosso bairro, né? Como que a gente faz para alcançar as pessoas do bairro, para as pessoas conseguirem visitar a gente, conhecer a gente, para, né, saber quem a gente é? Porque o principal foco do Radiação é gente que não vai na igreja. Gente que tem rusga com igreja, que não é muito chegado em igreja, que tem preconceito com igreja. Como que eu faço alguém ter preconceito com igreja e entrar na igreja? Tem várias formas, né? E acho que o Júnior vai comentar mais sobre isso com vocês. Mas uma das alternativas de comunicação que a gente criou foi colocar alguns letreiros assim na parede, no muro de entrada, com as séries, com os temas das pregações que a gente faria ali. E deu um trabalho fixar, eram era de metal, assim, para colocar o cartaz dentro. E deu muito trabalho para o pessoal conseguir chapar aquilo na parede. E lembra que eles ficaram ali um tempão, acharam que iam ser simples, né? E aí eu me lembro que no primeiro encontro, eu tinha acabado de conseguir terminar de colocar assim o cartaz da série que a gente ia fazer lá. Passou um ciclista na frente, parou, desceu da bike, olhou o que ia acontecer, o que ele fez? Entrou. De roupa de bike. Sabe aquela roupa coladinha, gente? Entrou e assistiu o culto com o capacete assim no colo e assistiu o encontro inteiro. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque qualquer forma de comunicar, de algum jeito ou outro, você vai alcançar. Tem uma atividade que a gente faz lá no Radiação. Nós temos
2 chefes de culinária lá. Eles são chefes na vida pessoal, cozinham, né, em grandes cozinhas, tal. E aí eles fazem, a gente fazia com mais frequência, um workshop de culinária por mês. Um workshop. Então, pegava lá algumas receitas. Vai ser Dia das Mães? Vamos pensar num cardápio, então, fazer o Dia das Mães. Porque, lembra que eu falei? Ninguém que gosta de igreja entra em igreja. Mas, se for para uma aula de culinária, será que eles entram na igreja? Entram. E aí, fizemos a aula de culinária. O primeiro mês, ninguém se inscrevia. Segundo mês, ninguém se inscrevia. No terceiro mês, ninguém se inscrevia. Quarto mês, ninguém se inscrevia. E todo mês a gente falava para o pessoal lá dentro, gente, tem que vir, porque se aparecer alguém, tem que ter gente aqui na aula para fazer aquela sala. Eu falei para o Júnior, Júnior, não está dando certo isso, vamos parar? Vamos mudar? E é tentativa e erro, né, gente? Você vai, tenta, acertou, continua, errou, muda de direção. O Júnior falou, Paulo, tenta mais um pouco. Eu falei, olha, eu vou começar a patrocinar alguns posts do Instagram para ver se a gente consegue começar a pegar o bairro. Por 3 meses a gente patrocinou. No 6º mês, que era o que eu falei assim, de dezembro não passa. A gente não vai virar um mês, o ano, eu nesse sufoco tentando fazer esse workshop virar. Patrocinei mais uma vez. É como se a gente estivesse lançando a nossa rede ao mar de novo e falado assim, vamos tentar, né? Vai que. 1 inscrito. Eu falei, nossa, isso você já fica super animado, né? 1 inscrito. Tá lá. Antônio, 72 anos. Meu Deus. 72 anos. E agora, né? Eu lembro que eu conversei com o pessoal da culinária. Eu falei, gente, vocês fazem. E essa cadeira vai ser a do Antônio. Eu vou ficar com o Antônio, ajudando o Antônio a picar, fazer tudo, né? Fazer as coisas. E a gente apreensiva ali para conhecer o tal do Antônio de 72 anos. Gente, quando o Antônio chega, se você falar que ele tem 36, você acredita. Pensa numa pessoa super lúcida, super participou, eu fiquei assim, constrangida que eu tinha separado a cadeira para o Antônio ficar sentado. E aí, a partir dali, o Antônio começou a ir no Radiação, não parou mais. E tantas outras estratégias de comunicação. E a última agora. A gente começou, esse último mês, nós fizemos uma série sobre o que é ser igreja. E nós começamos a patrocinar, a engajar, como é que fala, pessoal? Impulsionar, obrigada. Impulsionar o nosso Instagram. E não é que só esse mês já foram 8 pessoas do bairro? E eu quero compartilhar aqui, junto com o time, quais são as estratégias. Porque às vezes a gente acha, pessoal, que tem que ser orgânico. Vai se tornar orgânico, amém? Vai ser uma coisa que não vai nem precisar, vai virar normal o nosso bairro. Mas tem hora que a gente precisa fazer essa engrenagem girar. E tem técnica, tem maneiras da gente fazer essa engrenagem girar. E é isso que a gente quer conversar com vocês. Quando vocês vão conhecer um lugar novo, o que vocês fazem? Pesquisa no Google. Gente, eu lembro que a gente estava procurando uma pousada uma vez para ir viajar. A gente não foi na pousada porque todo mundo falava que tinha pernilongo. Quem que lê aqui comentário? Você vai no iFood. O que você lê? Se é bom, se não é. Se o ingrediente é bom, se demora, se a pizza é recheada ou não é. É a mesma coisa. Por que é que vocês acham que a gente não faria isso com igreja? Hoje, procurar informação sobre um lugar é a coisa mais comum. E sobre a nossa igreja, sobre a sua comunidade? Se as pessoas procurarem sobre ela na internet, o que é que elas vão achar? Vão encontrar? Primeiro, vão encontrar a sua comunidade na internet? Vão achar a rede social? Já falou para os irmãos, vai lá, gente, bota um comentário, né? Publica, coloca a sua opinião sobre a igreja. Isso é muito legal. E aí, a gente vai dividir as nossas falas aqui em 3 coisas. Primeira delas, como é então que a gente coloca a nossa rede social, como a gente faz um
amplia a ação da rede social a favor como um meio de fazer o evangelismo na nossa igreja? Como é que a gente usa isso, essa poderosa ferramenta para a nossa ação? Primeira coisa, a gente precisa descobrir e focar no público que a gente quer alcançar. E aí a gente vai falar um pouco sobre aqui. A gente quer alcançar todo mundo? Sim, todo mundo quer alcançar todo mundo. Mas se você falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Então, sim, tem maneiras da gente encontrar quem é o público-alvo. E a partir desse público-alvo, a gente vai atingir outras pessoas, outros públicos. A segunda coisa, pensar que comunicação é mais do que estar aqui. Como é que são as estratégias que a gente tem para usar as redes sociais? E, por fim, como que a comunicação pode e deve ser vista como um ministério da nossa igreja. Não é colocar deixar na mão do adolescente lá que é esperto, que sabe mexer com rede social. Vai lá, publica umas fotos no Instagram durante o culto e está tudo ok? Temos que pensar que, assim como a gente olha para o Ministério de Mulheres, assim como a gente olha para o Ministério Infantil, nós também precisamos olhar para o Ministério de Comunicação como um ministério da igreja. Beleza? Tamo junto, pessoal? Vamos nessa? Então tá bom. Mateus, está com você. Gente, a gente vai começar com a definição da persona. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas a persona, ela é um personagem fictício da pessoa ideal com quem a gente quer se comunicar. Como a Paula falou aqui, não adianta a gente querer se comunicar com todo mundo, porque é claro que num contexto de igreja a gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis, só que quando a gente tenta se comunicar com todo mundo, a gente acaba não alcançando ninguém, porque fica uma comunicação muito genérica. E isso acaba não fisgando a pessoa mesmo, né? Então, por isso que a gente precisa definir a persona, que é esse personagem fictício, que é a representação de uma pessoa ideal mesmo com quem a gente quer se comunicar. E é importante a gente definir essa persona, porque é a partir dela que a gente vai definir como a gente vai falar, o que a gente vai postar, o tipo de assunto que a gente vai conseguir comentar, porque é entendendo quais são os interesses dessas pessoas que a gente consegue chamar a atenção delas para o que a gente está falando no Instagram, por exemplo, ou no YouTube, TikTok, enfim, qualquer outro canal que a gente vai estar atuando. Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, definir a persona. Para que, quando a gente for definir o nosso perfil no Instagram, o que a gente vai postar no YouTube, a gente já tenha uma ideia de como que a gente vai se comunicar com essas pessoas. Foi? Agora foi. E como que a gente cria isso? A gente tira da nossa cabeça, a gente tem uma ideia do que é e a gente faz? Não é bem assim. No contexto de igreja, e uma igreja que já tem ali uns anos de história, tem um histórico, a gente consegue olhar para dentro da igreja e a partir das características das pessoas que estão dentro da igreja, a gente consegue já definir uma persona. E aí o que define ela? É o que ela gosta de fazer nas horas vagas, se ela é casada ou não, por exemplo. O que ela gosta de comer, por exemplo. Não tem um padrão de informação que a gente vai usar para definir essas pessoas. Essas informações vão variar de acordo com o que vocês acharem importante. Então, se é importante saber a idade, por exemplo, legal. Então, a gente vai tentar entender qual é a média ali que a gente quer se comunicar. Não é a idade, sei lá, é o que ela gosta de fazer nas horas vagas. É saber se é um casal, se é uma família, ou então se tem filho ou não. Pode ser qualquer coisa que vocês julguem interessante saber sobre essas pessoas. E a partir disso vocês vão conseguir cruzar esses dados, entender o que faz sentido ali e também o que vai desenhar essa persona. Através dessa conversa que vocês vão ter, ou então de só vocês olharem para dentro da igreja, vocês já vão conseguir entender ali o que é mais... essas características, né, que elas vão se cruzar e aí vocês vão conseguir definir essa persona. Passar aqui também. Tá. Aqui eu tenho 2 exemplos de persona para vocês que a gente fez para o Radiação. Logo que a gente começou a fazer, a gente se reuniu e precisou entender para quem que a gente queria falar. E para fazer isso, a gente fez exatamente isso que eu falei para vocês. A gente olhou para dentro do Radiação e entendeu quais eram os perfis que
tinham mais ali, perfis de pessoas que tinham mais ali dentro do Radiação. E a gente escreveu essa historinha aqui, da Yasmin Bruno, por exemplo. A Yasmin tem 26 anos, ela acabou de se formar na faculdade, conheceu o Bruno, ele tem 28 anos, é formado em educação física, eles acreditam em Deus. Então, vocês percebem que esses são pontos muito específicos a respeito dessas pessoas. Como eu falei, vocês precisam olhar para dentro para conseguir identificar isso. E essa história aqui, ela está assim porque ela nos ajuda a pensar melhor em como é que a gente vai construir a nossa comunicação mais para frente. Então, é legal construir essa historinha do que colocar, por exemplo, 26 anos, se formou na faculdade, tem 2 filhos, é casado, porque dessa forma fica mais didática para a gente entender a persona e como que a gente vai tocar dali para frente. A mesma coisa que a Joana e Kleber, também é um casal, já são um pouco mais velhos, tem 31 e 33 anos, já tem filho, eles encontraram no Radiação uma comunidade que faz diferença no bairro. Então a gente percebe que aqui a gente tem um casal que eles têm a crença em Deus como um ponto em comum, e aqui a gente percebe um casal que também acreditam em Deus, mas também eles foram no Radiação porque eles viram que o Radiação ele é ativo no bairro, então ali no contexto que ele está inserido. Então a gente já começa a perceber algumas motivações que essas pessoas têm também ao ir para a igreja. E vocês podem perceber também que a gente fez 2 personas aqui, que é uma coisa que eu quero falar para vocês, é que a gente não precisa ficar limitado a uma só. Então, por exemplo, eu quero comunicar com uma pessoa que tem 20 anos, está na faculdade ali, ou então tem 18 anos, está saindo da faculdade, está saindo do ensino médio, indo para a faculdade. Eu não preciso me limitar a uma só. Eu posso criar 2, 3, eu posso criar mais de uma persona. Uma dica que eu dou para vocês não dá para criar diversas personas, porque também aí entra naquilo de a gente vai tentar se comunicar com todo mundo de novo. Só vai estar um pouco mais estruturado, mas também não vai dar muito certo, porque a gente vai ficar muito genérico. Então, criando 2, 3 personas ali, tendo algumas características diferentes, a gente já consegue ter 3 tipos de pessoa que a gente vai conseguir se comunicar nas redes sociais. Mateus, posso te complementar? Uhum. Pessoal, é muito... Você chega no Radiação, fica muito claro. Tem uma faixa etária que parece que é a faixa etária assim, que você vê, e você vê a maioria dessa galera nessa faixa etária de jovens recém-casados que passaram por faculdade. Você tem que pensar, a minha realidade é uma realidade que as pessoas estão na universidade, não estão na universidade? Qual que é o tipo de renda das pessoas com que eu estou conversando? Quais são os principais interesses? Lá no Radiação, as pessoas não têm vida de igreja, não tem toda semana, aquela coisa da rotina de igreja. A gente vai falar com pessoas que não têm essa frequência de igreja. Faz sentido eu usar o igrejês, o evangeliquez nas nossas postagens? Não faz. Quem que eu tenho que atingir? A pessoa que não fala a paz do Senhor. Então eu vou usar a paz do Senhor nas minhas comunicações? Não. Esse é o principal objetivo de desenhar a persona. Quem são as pessoas que nós queremos atingir? E quando ela chegar lá, ela vai se ver na nossa igreja? Ela vai colar e vai falar assim, nossa, esse aqui é minha casa, meu Deus, como que eu nunca descobri esse lugar antes? É isso. Basicamente, a persona é você desenhar, Paula, mas você vai pegar um? Não, é que esse vai representar os muitos que você quer atingir. Às vezes são 2 públicos diferentes, né, Mateus? Como o Mateus está trazendo aqui, está trazendo 2 tipos de casais, de jovens casais. Um que é mais chegado à igreja, outro que nem acredita em Deus. Pode ser. Depende muito da realidade de vocês. O importante é ter clareza quem é o público que vocês querem atingir. Quando eles chegarem na igreja, quem é o público que ele vai enxergar. Tá claro, pessoal? Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo com a Jéssica. Quando a gente leu esse texto, eu falei, cara, essa aqui é a nossa história. A gente se conheceu, eu saí da faculdade faz alguns anos, nem tantos também. A Jéssica está na faculdade, a gente vai casar no final do ano. Então você percebe que a gente consegue gerar... Amém. Que a gente consegue gerar uma identificação a partir dessas historinhas que a gente cria e a partir dessa definição dessa pessoa ideal. Eu vou deixar para vocês aqui uma dica, que é um site que ele gera essas personas para a gente. É como se fosse um formulário, a gente preenche esse formulário e ele vai dar esses dados para a gente de acordo com as informações que a gente passou para ele.
Isso é legal porque isso otimiza o nosso processo ali de criar a persona, mas é uma coisa importante que eu vou lembrar para vocês. Peguem esses dados dessas pessoas que já estão na igreja. Olhem para dentro, peguem esses dados, peguem esses pontos que se cruzam e coloquem nessa ferramenta que ela vai gerar a persona para vocês. E ela vai gerar de uma forma muito legal ali, que vocês vão conseguir enxergar de forma mais clara. Bom, e é isso, é um pontapé inicial aqui para começar a se comunicar. É o começo de tudo, assim, quando vocês decidirem realmente levar o Ministério de Comunicação como um ministério mesmo, e não como a Paula falou, deixar com um adolescente ali e tal. E aí é a partir daqui que o resto de toda a comunicação vem. Como vai falar, o tipo de arte que vai criar, o tipo de vídeo que vai criar. E agora a gente vai seguir com a Lei, que ela vai falar um pouco de tom e voz para vocês. Bom, depois que você encontra a sua pessoa ideal, você descobre com quem você vai falar, você precisa entender qual é a linguagem que você vai usar. Como a Paula falou aqui, a gente lá no Radiação, a gente fala com pessoas que não têm a familiaridade com a igreja, que às vezes não é muito fã, que já se decepcionou com a igreja, que nunca entrou em uma igreja. E aí, quando a gente pensa na linguagem, na comunicação para essas pessoas, vai além das redes sociais, como a Paula já citou. Por exemplo, nos louvores. Se eu chego lá e está cantando um louvor, eu nunca fui na igreja, não sei o que é, não tenho a mínima familiaridade. Eu ouço um louvor falando, vem me incendiar, vem me incendiar. Estranho, estranho. A gente precisa pensar em como a gente vai falar para essa pessoa o que é esse fogo, né? E aí a gente volta no início, a gente vai primeiro apresentar Jesus. Então isso entra também, ultrapassa as redes sociais, né? Ele entra no nosso louvor, na forma como a gente vai conversar com essas pessoas, o que a gente vai perguntar para elas e tudo mais. Tudo isso faz parte também da comunicação e entra exatamente nisso. A gente encontra a nossa pessoa ideal, define a nossa persona, que nem o Matheus explicou, e depois disso a gente precisa encontrar a nossa voz. Encontrar a nossa voz é descobrir qual é a linguagem que a gente vai usar e qual é o tom de voz que a gente vai usar. E essa palavra, tom de voz, parece que é uma coisa só, mas ela é distinta. Tom e voz são coisas diferentes, são coisas separadas. Elas se complementam dentro da comunicação, dentro da linguagem que você vai adotar na sua comunicação, mas elas não são a mesma coisa. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês agora o que é, né, cada uma delas. Quando a gente fala em voz, a gente está falando de como a sua comunicação é. Como é a igreja aqui de Santo Amaro? A igreja de Santo Amaro, ela é acolhedora, ela é empática, ela é uma igreja familiar, por exemplo. São os atributos, é como você vai atribuir as qualidades que você vai dar para a sua comunicação. Então, aqui vão todas as qualidades e a voz, ela não muda de acordo com o seu conteúdo. A sua voz, ela vai ser sempre a mesma. Você sempre vai falar com o seu visitante, você sempre vai falar com o seu seguidor no Instagram, com a pessoa que está te assistindo no YouTube, da mesma forma, de forma familiar, de forma amável, de forma empática. A sua voz nunca vai mudar. Ela vai ser sempre a mesma, depois que você listar aí esses atributos. Então, definiu a persona, vamos definir agora a nossa voz. O que a gente é? Quando a gente olha aqui para a nossa igreja, né, para a sua igreja local, o que você vê? Quais são os principais atributos, as principais qualidades? O que os visitantes, quando eles fazem ali a primeira visita, o que eles comentam sobre vocês? Poxa, é uma igreja super legal, fui super bem acolhido. Então, poxa, a nossa voz, ela pode ser classificada como acolhedora. Então, já é um atributo. E aí você lista todos esses atributos da sua voz. E aí a gente vai para o tom. O tom, sim, ele vai ser modificado de acordo com o conteúdo que você vai publicar, de acordo com a mensagem que você vai transmitir. Porque o tom é o modo como você fala. Se a sua voz ela é empática, você fala num tom calmo, em um tom suave. Você não vai falar num tom impositivo. Então, são duas coisas que são diferentes, mas que se combinam.
E aí, eu quero trazer para vocês o exemplo de como a gente identificou isso lá no Radiação, porque às vezes na teoria, assim, parece meio difícil da gente entender, mas quando a gente apresenta exemplos, fica mais fácil. Então, lá no Radiação, a nossa voz, a gente está ali falando num contexto, né, para pessoas que não são cristãs, e a gente está em uma cidade metropolitana. Então, a gente pode falar que a nossa voz, ela é empática, ela é urbana, ela inspira as pessoas, ela é uma voz apaixonada, porque nós somos apaixonados por Jesus, e acho que essa tem que ser uma característica de toda igreja, amém? Temos que ser apaixonados por Jesus. E a gente definiu esses 4 atributos para a nossa voz. Então, a nossa voz, que é empática, ela fala em um tom de voz simples, ela fala em um tom acessível. Então, aqui nesse simples e nesse acessível, a gente não utiliza, por exemplo, palavras muito difíceis, palavras muito... Opa, acho que eu saí. Ah, voltou. A gente não usa palavras muito difíceis de compreender, que nem a Paula citou, o evangeliquez, porque a pessoa que vai estar vendo a gente na rede social, que vai entrar pela primeira vez no Radiação, ela não tem vínculo com isso, ela não tem essa familiaridade. Então, se a gente usa, por exemplo, isso influencia, gente, até na versão da Bíblia que a gente usa para compartilhar versículos nas redes sociais. A gente não vai utilizar uma Almeida, que é a mais tradicional, que tem a linguagem bem mais complicada de entender. A gente vai ter preferência, por exemplo, por uma versão, a mensagem, que a pessoa ela vai ler, ela, poxa, isso aqui é a Bíblia, eu estou conseguindo entender. Ela vai chegar no encontro, ela vai ver essa linguagem mais simples na hora do nosso momento de reflexão, e ela vai entender. Então, ela já vai conseguir ir assimilando as coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente também é urbana, a gente também fala de forma pessoal, a gente fala em primeira pessoa, para quem está lendo a gente ali nas redes sociais, a gente fala de forma leve, de forma compreensível e de forma equilibrada. Então, esse é o tom de voz que a gente usa no Radiação. E na nossa comunicação, isso se traduz na nossa linguagem. Quando a gente descobre a nossa voz, descobre o tom que a gente vai falar, a gente chega na linguagem, que nada mais é do que as palavras, as expressões que a gente vai utilizar na nossa comunicação interna, externa, nas redes sociais, nas nossas mensagens, por exemplo, para se comunicar com o nosso público ideal, com a nossa pessoa ideal. Então, lá no Radiação, a gente chegou em algumas palavras que a gente usa ou a gente não usa. Porque quando você chega no tom de voz, é importante isso também. Mais do que definir o que você vai falar, o que você também não vai falar. Porque aí fica mais claro, especialmente quando você tem, por exemplo, um palestrante que vem te visitar, você tem uma pessoa que vai trazer a mensagem, que vai fazer alguma atividade diferente, que ela não que ela não participa da comunidade, você consegue também preparar essas pessoas para que não tenha ruído na comunicação. Porque já pensou? O pastor fala de um jeito aqui que toda a comunidade está acostumada, os visitantes estão acostumados, e aí vem um palestrante que é de fora, que não está acostumado com isso, ele não tem nenhuma noção, e aí ele acaba falando de um jeito totalmente diferente. Vai gerar um ruído. Então, ao definir a linguagem, a gente consegue também preparar as pessoas que vão fazer alguma atividade, alguma programação com a gente. No Radiação, por exemplo, a gente não fala culto, a gente fala encontro. Porque aí quando a gente vai convidar alguém, uma pessoa de fora, poxa, vamos lá no encontro? Mas o que é o encontro? Vamos lá que você vai saber. Então, aqui a gente também não utiliza, por exemplo, lá no rádio, a gente não utiliza a palavra pecado. A gente percebeu que isso gera um atrito com quem nunca foi numa igreja, com quem não tem muita familiaridade, ou com quem já teve alguma rusga com a igreja. Então, você ficar ali batendo na tecla do pecado e tudo mais. Então, a gente substituiu essa palavra. A gente não deixa de falar, a gente fala de uma outra forma. Então, a gente usa erros ou falhas. A gente também não fala sobre os membros. A gente sempre fala sobre os nossos voluntários. E lá no Radiação, os nossos voluntários se chamam radioativos. E aí a gente foi definindo, além dessas palavras, existem outras, é uma lista assim bem grandinha, que a gente utiliza de base em cada post que a gente vai fazer. Quando a Gé prepara o planejamento do mês, e eu vou escrever, porque eu sou essa pessoa que escreve tudo, por exemplo, vai ter um texto na arte, eu que escrevo esse texto que vai na arte, aí eu vou me guiando exatamente por essa lista de palavras.
E aí, com o tempo, a pessoa que está na comunicação, ela vai se acostumando, vai se tornando natural. Mas se, por exemplo, você está montando uma equipe nova na sua igreja local, é fundamental ter isso, porque aí a pessoa vai olhar lá e ela vai ver, então, poxa, agora eu vou escrever aqui, qual palavra eu posso utilizar aqui, de que jeito que eu posso falar, para que a mensagem ela seja propagada da forma correta. E no jornalismo, a gente tem um princípio de que quanto mais comunicável é uma mensagem, mais longe ela chega. Então, quanto melhor a gente souber para quem a gente está falando e como a gente vai falar com essa pessoa, mais longe vai chegar a nossa mensagem, o que a gente quer passar. E aí, quando a gente definiu persona, pensou na linguagem, aí a gente chega na parte do planejamento, que é o que a Gé vai explicar para vocês agora. Bom, gente, falando um pouco dos canais e formatos, a gente sabe que hoje em dia existem milhares de redes sociais, cada vez aparece uma. Então, como que a gente vai conseguir pegar todo esse pré-planejamento que a gente fez de persona e tom de voz e conseguir aplicar nos canais e nos formatos certos? Primeiro, você tem que avaliar o seu contexto, o contexto da sua igreja. A gente, baseado no nosso histórico, a gente percebeu que os melhores canais para a gente, no momento, eram o Instagram e o YouTube. Então, a gente focou no Instagram e no YouTube para a gente poder alcançar não só os de dentro, mas os de fora também. No Instagram, a gente tem essas 4 formas de se posicionar. Tem Store, tem Reels, tem Carrossel, tem Collab. Store, todo mundo sempre vê, né? Então, é o que gera uma conexão com as pessoas. Durante o encontro, antes da gente começar com esse planejamento, a gente não fazia uma cobertura do encontro, por exemplo. Então, quem é de fora e acessava o nosso Instagram não sabia como eram os encontros. Tudo bem que, beleza, a pessoa vai lá e vê como é. Mas o que gerava interesse nela para ela poder querer ir lá e ver como é? Então, isso ajuda muito. A gente começou a postar os encontros nos stories, momentos de louvor, momentos da reflexão, momento do pessoal chegando, se cumprimentando. Quanto mais você colocar pessoas, né, esse relacionamento pessoal, interpessoal, mais atenção você vai chamar nas redes sociais. Então, o Story serve para isso, para gerar conexão com o seu público, com essa persona que você definiu. A gente tem o Reels. Reels é muito, muito bom para engajamento. Então, se você quer alcançar mais pessoas, né, tudo bem, você tem seu número de seguidores no Instagram, mas você quer alcançar muito mais pessoas do que os seus seguidores, o Reels, ele consegue fazer isso por você. Então, a gente começou a fazer, a gente tem séries no Radiação, né? Então, esse mês a gente está à mesa com Jesus. Quando a gente termina uma série, a gente pega alguns takes que a gente já fez de vários encontros dentro dessa série, faz um resumo no Reels de como foi essa série e a gente posta. Então, é um vídeo de um resumo de uma série que a gente fez. É uma coisa simples, é uma coisa que gera uma conexão, que a pessoa vai ver como foi esse mês dentro da sua igreja, como foi interessante, se ela perdeu algum culto, nossa, que pena que ela perdeu. E isso gera, ela curte, ela comenta, ela compartilha. E conforme você vai fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando, vai gerando mais engajamento. Então, esse vídeo vai alcançando mais pessoas. Então, é muito bom para isso. A gente tem o Carrossel. O Carrossel é um pouquinho mais específico. Ele costuma atingir pessoas que são seus seguidores mesmo. Então, a gente posta, por exemplo, o capítulo que a gente vai ter no sábado. A gente posta na quinta, na sexta-feira. Então, a gente coloca, sobre o que vai ser, né, o culto no sábado? Vai ser sobre a mesa com Jesus com frequência, que foi o de ontem. A gente fala um pouquinho, um resumo de como vai ser o nosso encontro. Isso também pode gerar, assim, se é uma pessoa que ela não vai com tanta frequência, mas ela conhece a sua igreja e ela tem um interesse por esse assunto. Se ela vê lá que esse assunto vai ser tratado no sábado, pode despertar essa vontade dela querer estar presente no sábado. Então, parece coisa simples, mas vai atingir quem você está querendo que atinja. E collab é o que você faz quando você faz um compartilhamento de um post com outra pessoa junto. Então, você alcança tanto os seus seguidores quanto os seguidores dessa pessoa que você fez um post compartilhado. O que é muito bom. Então, as igrejas costumam fazer intercâmbio. Então, uma igreja de uma cidade fez intercâmbio com outra igreja de outra cidade. Se vocês compartilham esse post juntos,
vocês vão atingir os seguidores das duas igrejas. Então, vocês vão ter um número de pessoas vendo o post de vocês e talvez conhecendo a igreja de vocês, um número muito maior do que seria se você postasse sozinho. YouTube, a gente tem as lives de todos os encontros, e aí a gente viu que a gente manter só a palavra, só a reflexão, também gera muito engajamento. As pessoas que perderam o encontro, ou não conseguiram ir, não conseguiram estar presentes, conseguem acessar esse vídeo, né? É um resumo, é um corte, na verdade, só da reflexão. Então, tem a live, depois da live a gente corta esse vídeo e coloca só a reflexão. E as pessoas podem ver depois, não só durante a hora do culto, isso ajuda bastante, e também compartilham entre si. Então, assim, eu estava no encontro, eu achei muito boa aquela reflexão, lembrei de alguma pessoa, eu mando para ela esse vídeo e ela consegue ver toda a palavra sem ter toda... o culto dura 1 hora, mas a palavra dura 30 minutos, dura 25 minutos. Então, você manda esse vídeo para ela e ela consegue ver durante a semana e gera um conhecimento dessa igreja e também você vai estar edificando a vida da pessoa. E tem os shorts, que são os vídeos curtos que a gente posta no YouTube também. Então, esse resumo que a gente coloca no Instagram, se estiver dentro do tempo que o YouTube permite, a gente consegue postar no YouTube também. Então, a gente alcança mais pessoas ainda. Não só no Instagram, quanto no YouTube, que às vezes são públicos diferentes e a gente consegue alcançar com esse resumo. Isso cai no engajamento. Então, o que é engajamento? São quantas pessoas estão envolvidas dentro da sua publicação. Então, curtidas, comentários, visualizações, compartilhamentos, está tudo dentro do engajamento. Em toda rede social, você consegue ver os insights. Então, quantas pessoas você está atingindo dentro daquela rede social. Você consegue ter uma métrica de tudo isso. Nesses primeiros tópicos, exposição de conteúdo, priorização de conteúdo, amplificação de engajamento, é como o algoritmo funciona. Então, cada rede social tem o seu algoritmo e como ela vai entregar esse seu conteúdo para as pessoas. Essa primeira parte, ele pensa assim, o feed, quando você abre o Instagram, quando você abre o Facebook, ele escolhe as publicações que vão aparecer para você. Então, tudo isso depende do que você tem curtido ultimamente. Então, você curte muito vídeo de cachorro. Vai aparecer várias sugestões de posts de cachorro para você. E aí tem esses 3 últimos tópicos, que é como esse engajamento pode influenciar nesse algoritmo. Então, qualidade, distribuição e relacionamento. Se você posta um vídeo e as pessoas da sua igreja vão lá, curtem, comentam, compartilha, e os comentários são assim, não são só emotions, é bom também, mas são mais positivos. Isso gera uma qualidade para o seu conteúdo. Então, o algoritmo vai entender, isso é um post, é um conteúdo de qualidade, então eu vou subir ele para mais pessoas. Então, ele vai distribuir e esse post vai atingir mais pessoas. Tudo isso depende de visual. Às vezes, a gente capricha nas artes, porque a gente sabe que quando uma arte é bonita, além do conteúdo, obviamente, mas a arte é bonita, vai alcançar mais pessoas. Porque gera curtida, gera comentário. Tudo isso, todo esse engajamento influencia no algoritmo. Então, a gente tem que estar atento a isso. Aqui, não sei se dá para ver bem, mas é um exemplo do impacto que a gente tem tido no nosso Instagram. O último vídeo que a gente postou, um dos últimos, né, foi sobre o Radiação Solidário, que é um ministério que a gente tem de solidariedade, e a gente fez um post falando sobre a arrecadação para o pessoal do Rio Grande do Sul. E a gente foi um post assim, como a Paula comentou, a gente impulsiona alguns posts. Impulsionar é a gente pagar para estar aparecendo como anúncio para algumas pessoas. Só que esse vídeo em específico, a gente não fez isso, né? Às vezes não faz com todos, só que ainda assim, mais de 2.000 pessoas viram esse vídeo. E a gente consegue ver, né? Esse é o próprio Instagram, ele mostra essa métrica pra gente. A parte azul escuro são as pessoas não seguidoras que viram esse vídeo. Ou seja, a gente atingiu muito mais não seguidores com esse vídeo do que seguidores nossos. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode estar atingindo pessoas que não conhecem a Radiação, não conhecem a nossa igreja, estão vendo uma atitude legal que a gente está tendo, e isso pode despertar o interesse deles quererem conhecer a gente, deles quererem visitar a gente. Inclusive, eu repostei, quando a gente tem esse meio que aviãozinho ali, é quando a gente envia para alguém, quando a gente coloca esse post no nosso store. E eu fiz isso, eu coloquei esse vídeo no meu store, e uma pessoa veio me chamar e perguntou onde que era essa igreja, o que essa igreja fazia.
porque ele queria alguma igreja que ele pudesse servir e ser solidário, e ele entrou no nosso Instagram a partir desse vídeo e ele viu que a gente era uma igreja assim. Então, olha só como você consegue alcançar as pessoas. Uma coisa simples, que é um vídeo de uma coisa que você já faz, que já tem na sua igreja. Não é nada mirabolante assim, é tudo que você já fez, só que você está expondo agora para as pessoas poderem conhecer como é a sua comunidade. E ali na segunda imagem, é o nosso engajamento em 30 dias. Então, em um mês, a gente alcançou mais de 23 mil pessoas. Eu sou meio cega, gente. 94 ali? Quase 95% de não seguidores. Então, isso é incluindo posts que a gente impulsionou e posts orgânicos. A gente alcançou mais de 23 mil pessoas e quase 95% eram não seguidores. E com isso, a gente já teve outras experiências também. Faz pouco tempo que uma menina foi na nossa igreja, porque em Campinas, ali onde a radiação fica, é perto de 2 faculdades, da PUC e da Unicamp. Então, tem muito estudante que muda para lá, que fica nos apartamentos que estão ali perto. E ela disse que ela estava procurando alguma igreja para ela ir, e ela colocou no Google, e ela achou o nosso Instagram, e ela teve interesse e foi no encontro. Então, às vezes, você acha que é uma coisa que não faz diferença, mas faz. As pessoas têm ido porque achou a gente no Instagram, achou a avaliação nossa no Google, ou coisas do tipo. Então, é uma coisa que a gente está vendo que tem retorno, que traz retorno. É uma coisa que a gente tem que investir. Como o pessoal já falou aqui, a gente tem que tratar como um ministério. Pensar como um time, tem que ter mais de uma pessoa cuidando disso. Eles brincaram, né, de não entregar na mão de adolescente. Lógico, o adolescente ele é muito bem-vindo no nosso time, inclusive na cobertura temos adolescentes, mas a gente precisa de uma orientação pastoral, a gente precisa de alguém mais experiente para estar orientando a gente, para estar orando por nós. Então, pensar em tudo isso e no impacto que isso vai gerar positivamente na sua igreja. Não é mesmo? A gente está vendo aqui o retorno, e não faz nem tanto tempo que a gente mudou toda a nossa estrutura, que a gente está aplicando, e como já falaram também, são erros e acertos. Tudo isso envolve um planejamento também. Então, o que eu comentei que eu faço no começo do mês, eu planejo quantos posts e do que vai ser esse post que a gente vai colocar no Instagram. Então, é um post, é um vídeo, é um store. A gente tendo esse planejamento, a gente tendo um time, a gente consegue fazer isso acontecer e a gente vai ver muitos testemunhos acontecendo. E por fim, só para vocês entenderem, não querer abraçar o mundo, né? Tipo, às vezes a gente vê assim, nossa, dá certo mesmo, então vou fazer em todas as redes sociais. Vou entrar no Facebook, vou entrar... Tudo depende da sua comunidade. Se a faixa etária da persona que você definiu fica mais no Facebook, você precisa investir mais no Facebook. Se a faixa etária que você escolheu na sua persona é Instagram, é TikTok, então invista nessas redes sociais. A gente tem feito uma coisa que deu muito certo também, que são pegar alguns cortes da mensagem e publicar. Cortes assim, que vão gerar um impacto de 2, 3 minutos. Isso também alcança muitas pessoas. Isso gera muitos envios, muito engajamento, faz a pessoa entrar no YouTube e ver a mensagem completa. Então, investir nas redes sociais certas, tratar com o ministério é o primeiro passo que vai fazer dar certo. Não sei se deu para ver, mas uma das informações que o Instagram mostra para a gente é que os nossos Reels são os que mais atingem as pessoas. Justamente por isso que a Jéssica trouxe para a gente. É segunda ou terça, pessoal, que saiu? Terça-feira. Então, você não precisa inventar a roda toda vez. O que é o planejamento, né, Jé? Terça-feira sai um corte da mensagem que foi feita no sábado. A mensagem já não está lá, gente? Pega aquele momento mais impactante, ou aquele momento que mostra um pouco sobre o que foi, faz um corte de 1 minuto e meio, coloca na sua rede social, edifica a vida de alguém que não participa. Foi até engraçado uma vez, tem uma irmã lá na igreja, ela é nova, né? Está indo há pouco tempo lá, e ela falou, nossa, eu fico esperando a hora de sair o corte da reflexão. E aí ela comentou, e aí esses dias eu estou no Instagram da minha amiga que nem é do Radiação, ela está lá compartilhando o vídeo do Radiação. Eu falei, mulher, você está compartilhando coisa da minha igreja? Porque eu gostei, eu lembrei do fulano e mandou para o fulano. Então, é algo que você pode fazer que extrapola aquilo que você
tem nas suas 4 paredes ali. Quando joga para a internet, gente, o alcance pode ser muito maior do que a gente pode imaginar. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, quando você pode estar olhando assim e pensando, puxa vida, Paula, na minha realidade eu não tenho a jornalista, eu não tenho o designer, eu não tenho a pessoa que é super organizada, engenheira, né, gente? Tem aquela coisa toda dentro do esquema dela. Como que a gente faz? Intenção, ser intencional. Não é assim? Deus não envia, Deus não prepara, Deus não preparou a mulher que está liderando o Ministério de Mulheres, Deus não preparou a pessoa que está ali liderando o Kids, Deus não preparou a pessoa que está liderando o louvor da sua igreja. Por que é que Ele não prepararia a pessoa que vai liderar a estratégia de comunicação da sua comunidade? Por que não? Quando a gente começou no Radiação, não tinha ninguém para fazer isso. Éramos um grupo de 15 pessoas, gente. 15. Nós somos uma comunidade pequena ainda lá, ainda. Uma comunidade pequena, que todo mundo é voluntário, de tentar e fazer. Mas o que é que a gente precisa olhar, antes de qualquer coisa? Testemunho e talento. Como é que você olha? Não é assim que você escolhe a pessoa que vai liderar? Um líder não precisa ter testemunho? E o talento, gente, o que é o talento? É esforço. E por causa própria eu falo para vocês, eu não sabia editar um vídeo. Mas a necessidade não faz a gente aprender? Na vida não é assim? E por que as coisas do reino não podem ser assim também? Ah, não tem quem faça, Senhor, levanta. E eu brinquei do adolescente, gente, adolescentes são muito bem-vindos, porque se tem uma turminha que aprende fácil, são eles. O que não dá para fazer é deixar sem orientação, é deixar sem pastoreio, vai lá, fião, tira a foto e publica. Tem que ter estratégia. Quem é que vocês querem alcançar? Qual é a estratégia de evangelismo da sua igreja? Aí eu dou um passo atrás. A sua igreja está com uma clareza do que vocês vão fazer de evangelismo? Qual é a estratégia que vocês vão? Quem é que vocês querem alcançar? Quais são as necessidades do bairro de vocês? Quais são as maiores dores? E como é que a sua igreja atua para trabalhar uma dor do seu bairro? Qual é a dor do seu bairro? Você conhece o seu bairro? Para saber qual que é o índice de desemprego? Qual é o índice de evasão escolar? Vocês estão numa área de periferia? O que é que nós estamos fazendo para alcançar? Quem são as pessoas que nós queremos alcançar? Isso faz parte da estratégia de evangelismo das nossas comunidades. E a comunicação vai potencializar isso. Vai ser essa voz que vai falar assim, olha, tem muita cadeira aqui, pode escolher um lugar, essa comunidade é para você. E a comunidade e a comunicação vai fazer isso. Você é bem-vindo aqui, tem lugar para você, nós queremos você aqui. E nós queremos tanto você aqui que a gente te conhece muito bem, a gente sabe quem você é. Depois que você escolheu, oriente, pastoreie, esteja atento, dê suporte. São pessoas que estão à frente, pessoas com dilemas, com boleto, né, Jéssica e Mateus? Um monte de boleto de festa de casamento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez ao mês a gente se reúne para fazer o nosso pequeno grupo da comunicação. E teve um pequeno grupo, no primeiro, né, gente? Não faz muito tempo que a gente se reúne. No primeiro, naquela semana, o casal que vai casar, os dois perderam o emprego. Gente, perder emprego nunca é fácil, mas perder emprego com data de casamento aí, batendo na porta, você já cheio de dívida. E nós oramos por eles. No mês seguinte, os dois estavam empregados.
é se envolver, é fazer daquilo uma comunidade, é fazer do ministério um ministério, ter pastoreio, ter oração. Tem puxada de orelha também, eu não vou nem olhar para trás. Por quê? Não é. É gente. A gente, quando começou, a gente contratou uma empresa externa para ajudar a gente, porque a gente não tinha braço. Então, a gente fechou um valor, era uma empresa que estava começando. Então, sabe aquele bem bolado? A gente te ajuda e você ajuda? Porque parece assim, aí contratamos alguém de externo. Paula, que mundo que vocês vivem? Que a gente não tem dinheiro para contratar ninguém. No mundo de quem não tem dinheiro para contratar ninguém, mas que faz permuta, tá bom? Mas você fala que você contratou externo, que fica mais bonito. Não colou. Como que você fala de um lugar que você não vive? Não dá. Quando mudou para o interno, quando a gente falou assim para a empresa, valeu, muito obrigada, eles repaginaram a nossa marca, trouxeram marca nova para a gente, porque a gente é urbano, porque a gente tem que ter cara de moderno, a gente tem que ter cara de que fala fácil, eles ajudaram a construir isso. Mas foi até ali. Essa coisa de bater... Sabe por quê, gente? Se você entra no Instagram, tem um momento da adoração, mas tem um momento da comunidade. Tem um momento que vai pegar o clique das pessoas rindo, das pessoas conversando, das pessoas junto. Só pega esse clique quem está dentro. Quem está fora consegue fazer isso? Orientar? Não. Se tem um ministério que precisa de gente de dentro, é o Ministério da Comunicação. Invista. Invista. Esse pode ser um potencializador da igreja, da estratégia de evangelismo da igreja de vocês. Peça a Deus orientação, dê suporte pastoral, dê suporte liderança. E caminhe junto. Lembre que é o interno que faz a diferença. Use tudo que vocês já produzem internamente para poder orientar. E se disponha. Quando a gente se dispõe, às vezes você não vai chegar já com a estratégia, com 1 milhão de coisas. Mas o que é que você vai fazer? Faça com frequência. Frequência, assiduidade, compromisso, excelência. Você está fazendo para o próprio Deus. Esse não é mais um ministério. É um ministério, é o ministério capacitado por Deus, orientado por Deus. Tem muita porcaria na internet? Tem, mas a gente pode usar muito bem para proclamação do Evangelho e amplificação da palavra de Deus. E que esse, de fato, seja um canal, uma ferramenta que vocês podem e devem usar com consciência e com excelência. Amém?